Olá galera! Tudo bom, alunos? Como é que vocês estão? Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um caramujo muito interessante, tá? O nome dele é chamado Pomacea canaliculata. Esse caramujo, ele é um pouco diferente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele através de um artigo que nós temos aqui, né? Que artigo seria esse? Proteção de antioxidante molecular das chaperonas durante a estivação e estação do caramujo da maçã da América do Sul, o Pomacea canaliculata. É um artigo de Maximiliano Giraldo Billow com outros pesquisadores. Então é interessante que vocês saibam, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, né? Vocês já estudaram a parte do pós anteriormente, que está lá na nossa página inicial. Se você não foi lá, não leu ainda, vai lá na página inicial e dá uma olhadinha, tá bom? O que nós vamos observar aqui? Esse caramujo, né, chamado Pomacea canaliculata, que a foto, ó, tá bem aqui, tá vendo? Então esse caramujo com essa foto que a gente observa aqui, é um caramujo interessante. Por quê? Porque ele é um dos animais que fazem pós. Como a gente sabe, ele é um pós positivo. E o que é interessante a gente observar aqui, amigos? Vamos lá. Como primeira coisa. Esse caramujo, ele é um caramujo invasor. Ele chama de caramujo da maçã. Existe aqui na América do Sul, existe na Ásia também. Mas ele é colocado como um caramujo invasor. Invasor o quê? Invasor de várias... É um caramujo típico invasor de ambientes que ele não consegue, vamos dizer assim, que ele consegue sobreviver. E aqui é interessante que esse caramujo ele vai entrar em estivação. O que é estivação? Isso é importante a gente saber também. Estivação é quando aquele animal fica restrito de alimentação e ele diminui todas as suas taxas metabólicas, mais ou menos parado. Vocês devem ter observado isso já talvez em desenhos, em filmes, daqueles ursos. Ah, o urso entrou em hibernação. É mais... Isso. Aqui a gente tem agora os materiais e métodos. Né? Esses materiais métodos vão falar como foi feita a pesquisa. Então eles utilizaram, como a gente observou, né, a espécie Pomacea canaliculata, botaram no ambiente em torno de 23 a 25 graus. E o que é interessante? Eles deixavam 14 horas do dia iluminado, né, esse animal, em torno mais ou menos de 1 litro d'água. Aí o que eles fizeram? Esse animal teve que entrar nesse estágio que a gente observou a estivação. O que eles faziam? Retiravam o alimento do animal. Era isso que eles faziam. Retiravam o alimento, ele entrava em estivação. E aí o que eles fizeram? Fizeram grupos, gente, que isso é interessante. Então toda pesquisa tem que ter o grupo do controle ativo, para saber como é que está normalmente. Então tem aquele grupo que era um controle ativo, teve o grupo que ficou 45 dias em estivação, né? E depois eles pegaram um grupo que eles tiraram da estivação através de borrifamento d'água, que eles podem fazer isso, e esse grupo ficou o quê? 20 minutos. Esperaram. Acordou? 20 minutos. Né? Que a gente fala de 20 minutos do despertar. E depois um outro grupo que foi 24 horas depois de despertar. E eles começaram a analisar em cada grupo desse, como você pode estar observando, aqui nesses gráficos que eu vou estar colocando aqui para vocês, né? Eles começaram a observar o seguinte. Eles observaram alguns tipos de órgãos desses animais. Que órgãos que foram observados? Intestino, que é um órgão bom, importante, principal. O pé, como eu falei para vocês ali há pouco, né? E também o que? O rim. Então esses foram os 3 órgãos analisados. E eles observaram vários antioxidantes, entre eles a GSH, como a gente falou, a glutationa, a superóxido dismutase, a catalase. Ah, entendi. Tarzan. Ah, entendi. Então, galera, agora a gente vai para a parte dos resultados. Vamos analisar essa parte dos resultados que a gente tem aqui, né? Primeiro resultado que ele observou, o nível de TBAS, que a gente viu que é da peroxidação lipídica. Então, vou colocar alguns resultados assim mais significativos. Tem outros, tá? Se você quiser depois dar uma olhada completa lá no artigo, ele vai estar aqui na descrição do blog, tá? Você pode dar uma olhada, pode até mesmo tentar baixar o artigo, que ele está aqui na descrição do blog. Então, vamos a alguns. Primeiro, a gente tem aqui o TBAS. O que tem no TBAS? Ele aumentou no rim quando estava em estivação. Então teve um aumento significativo do caso do TBAS no rim, e isso é importante que a gente vai ver mais à frente, tá? O ácido úrico também teve aumento. Aonde? No intestino, no pé e também no rim, quando estava em estivação. Isso a gente observou também, tá? E no exame histológico, que ele observou histologicamente também, que a gente está colocando aqui ao lado para você. A lantoína, a gente também teve um aumento dessa lantoína no rim e no pé, 24 horas após a excitação, também teve aumento. A glutationa, GSH, a gente observou também um aumento, tá, no rim em 20 minutos de excitação, né, que é o despertar do animal. Outras defesas também antioxidantes que foi importante colocar aqui foi a catalase. Então a gente observou que a catalase
ela também teve aumento no intestino lá do Pomacea canaliculata, do caracol da maçã, 24 horas após a estação. E outra também importante que esse artigo trata são as chaperonas que eu falei para vocês. E a HSP70, ela teve um aumento no rim, tá? E esse aumento foi aonde? Foi no grupo controle, foi no grupo de estivação, no grupo de 20 minutos e no 24 horas. Então esses aqui são os principais, né, antioxidantes que a gente pode estar observando que houve aumento, tá bom? Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. Vamos lá, galera. Agora a gente vai para a parte da discussão. Essa discussão é a parte que a gente vai entrar na cabeça do autor, tá bom? Não significa que a gente vai estar rachando a cabeça do autor, não é isso. A gente vai entrar nas ideias dos autores, tá bom? Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o T-base. A gente observou que teve aumento no T-base. E por que teve esse aumento, né? Nessa enzima de antioxidante. Então, o autor coloca 3 opções bem interessantes. A primeira é o seguinte, é para tratar o estresse. Qualquer nível de estresse. Teve aumento do estresse, como ele ficou em estivação. Então essa é a primeira colocação que ele monta aí, né? A segunda que ele fala é para preparar, porque como o animal ficou um tempo parado, quando ele retornar vai ter uma grande quantidade de oxigênio, logo ele vai produzir mais radicais e com isso o que vai acontecer? Ele vai estar com estresse maior. Então ele já está se preparando para o retorno, essa é a segunda do autor. E a terceira opção do autor é para, na verdade, ele fazer o quê? Ele suportar esse acúmulo de radicais livres no tempo que ele ficou em estivação. Então tem essas 3 opções do autor, que é uma das opções que ele coloca, tá bom? Como essa parte inicial de discussão. E a sódia ACAT, hein, gente? A superoximutase e a catalase. O que aconteceu? Se a gente observar nos outros trabalhos, muitas dessas enzimas sempre aparecem. Aqui apareceu em pouquíssima quantidade. O que será? Que no caso teve aumento, mas teve em pouquíssima quantidade. O que será que aconteceu? Então, o que o pesquisador fala? Ele, na verdade, ele fala que provavelmente está inalterado. Por quê? Porque ele já tem isso, né? Já tem essas enzimas disponíveis, por isso que praticamente não teve um aumento. Então isso já é o quê? Uma tolerância adaptativa do animal. Nossa, que interessante, né? Não contavam com minha astúcia. E aí, gente, a gente chega agora nas chamadas chaperonas, como eu falei para vocês. Essas chaperonas, o que aconteceu? A gente observou que teve aumento. Então ela vai evitar, no caso, vamos dizer assim, esse estado mal funcional da proteína. E lá também a gente observou que teve aumento na chaperona, né? E esse aumento vai ajudar isso também a reparar alguns tipos de proteína. Então foi interessante que a gente observou o ácido úrico, e esse ácido úrico vai atuar como antioxidante, como a gente observou, né? E aí foi observado atualmente durante o tempo do despertar. A gente observou a glutationa também, que também teve no caso esse aumento, também é um papel antioxidante, teve esse aumento no rim, no intestino médio, né? E a gente observou a sódia ACAT, que já tem praticamente suas enzimas no equilíbrio, teve aumento das suas enzimas praticamente no equilíbrio, porque ela já tem essa proteção contra os radicais livres que a gente observou. E a HSP70 e 90, como eu falei para vocês, que ela vai preservar a proteína. Então, o autor acredita nessa preservação. Inclusive, ele acredita que essas chaperonas vão ativar alguns tipos, né, de vias, que são vias que vão aumentar essa resposta antioxidante, que são chamados aí, no caso, os genes CAP1 e NRF2, tá? Então ele observou isso, que na verdade a gente trata aí como se fosse uma resposta cruzada, né? Você tem esse indutor de estresse, aí tem a resposta e a sinalização de proteína, né? É mais ou menos isso que o autor coloca aí na sua discussão, então é interessante que a gente observe isso aí, né? Tomara que vocês tenham gostado dessa pequena introdução. Dá uma lida no artigo que está aqui embaixo, ele é bem interessante, entendeu? Aqui o artigo está completo, se você observar tem aqui os gráficos, tem tudo mostrando do pesquisador. E até uma próxima, viu, galera? Gostei muito e vamos lá, estudando sempre. Vocês sabem que vocês têm que estar fazendo o quê? Estudando, que a gente está estudando o nosso pós e também a parte bioquímica, né? Por quê, professor? Só para a prova, não para a sua vida. Aprenda para a vida.